Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, iniciando um novo capítulo do livro de vocês que fala sobre a civilização romana. Vamos falar um pouco sobre o Império Romano, que é um dos maiores impérios que existiram ao longo da história, um dos mais importantes, principalmente do período da História Antiga. Então, essa primeira aula, falando sobre a questão de Roma, a gente vai falar um pouco sobre a origem do povo romano, como era a sociedade. E posteriormente, nas outras aulas, a gente vai falar do império, expansão territorial e da parte cultural. Então, a gente tem aqui a representação do mapa, como eles viam na antiguidade. O mapa representando a região onde vai se desenvolver o Império Romano. O Império Romano ele é onde hoje está localizado a Itália. Cidade de Roma, capital da Itália, fica lá na Península Itálica. Se a gente olhar no mapa, lembra bem a questão parecida com uma bota. Então, aqui no outro mapa, a gente tem a expansão territorial, o tamanho da quantidade de terras que o Império conseguiu chegar. Então, surgiu aqui na Itália, e toda essa área em marrom foi aonde o Império Romano se estendeu. Então, para a gente falar um pouco sobre essa questão de Roma, falando sobre a origem, o Império Romano, sobre a cidade de Roma, existem duas versões sobre a origem dessa cidade. Existe uma versão que é uma versão lendária, uma lenda que é contada até os dias atuais lá na cidade, e existe uma versão histórica. Então a gente começa aqui falando um pouco sobre a questão da versão lendária, como eles falavam sobre a origem dessa cidade. Então nesse trecho aqui diz assim, ó, a história lendária foi relatada inicialmente por Tito Livio, um dos historiadores que viveram na época, em sua História de Roma, que é recontada por Virgílio, poeta romano, em sua obra Eneida. A lenda diz que Enéas, príncipe troiano, filho de Vênus, fugindo de sua cidade, chegou a Lácio, que é a região da Península Itálica, e se casou com a filha de um rei latino. Seus ascendentes, os filhos que ele teve, foram Rômulo e Remo. Esses dois filhos acabaram sendo capturados pelo tio deles e foram jogados dentro do rio Tibre pelo Amúlio, que era o tio dessas duas crianças. Ele era o rei de Alba Longa. Só que ao serem jogados dentro desse rio, eles foram colocados dentro de um cesto, a água carregou esse cesto e parou em um determinado local, e quem encontrou as crianças, segundo a versão lendária, foi uma loba, um lobo. Esse lobo pegou as crianças e deu de amamentar, cuidou das crianças dando de mamar. Essas crianças cresceram, quando adultos elas cresceram, os irmãos voltaram para a região de Alba Longa, pegaram o tio deles, Amúlio, prenderam e tomaram a região. Posteriormente, os dois irmãos Rômulo e Remo, eles vão fundar a cidade de Roma. Roma é em homenagem a Rômulo, que é o primeiro rei romano. Segundo a versão lendária ainda, Rômulo matou Remo e vai se tornar o primeiro rei. Então aqui a gente tem a representação da foto que existe lá em um museu da Itália para relembrar essa versão lendária, as crianças mamando aqui na loba, que seria o animal que encontrou e cuidou deles. E tem a origem histórica. Segundo a origem histórica, Roma foi fundada por alguns povos diferentes. Então os povos fundadores de Roma foram os latinos, os sabinos, depois os samnitas, os volscos, os úmbrios, parte dos gregos. Houve a dominação dos etruscos, habitantes da Toscana, e mais tarde uma segunda diáspora ocorreu a dispersão do grego para o sul. Então esses povos tiveram cada um sua contribuição para a origem da cidade. Quando Roma foi fundada na Península Itálica, ela era ocupada pelos gauleses no norte, etruscos latinos no centro e pelos gregos no sul. Então a versão histórica diz que foram vários povos que tiveram sua origem e sua importância na origem da cidade de Roma. Daqui a gente tem um mapa onde cada povo desse influenciou, etruscos, latinos, sabinos, gregos aqui na parte mais de baixo. Cada um teve uma influência sobre uma região diferente. Quando a gente estuda Roma, a história de Roma geralmente ela é dividida em três grandes períodos: monarquia,
onde o rei é quem vai comandar, república, onde os representantes são escolhidos para governar, e o império, onde um imperador vai governar uma vasta área, um vasto território. Então, na parte da monarquia, segundo a tradição, no período de monarquia, o primeiro rei foi o Rômulo, e outros 6 reis teriam governado, sendo no total 7 reis que governaram. Pouco se conhece sobre esse período. Há poucos registros históricos sobre esse período. Então é um período meio que desconhecido. No período da monarquia, a gente tem alguns órgãos aqui que vão ajudar na governança. Tem um rei, que é o chefe político, religioso, militar, ele era o todo-poderoso. Só que para ajudar a governar, tinha também o chamado Conselho de Anciões, que era o Senado. Esse Conselho de Anciões, esse Senado, ele fazia as leis junto com o rei e administravam a cidade. E existia também as assembleias, que elegiam os senadores. Só participavam do Senado e das assembleias os descendentes dos latinos, que eram as pessoas mais ricas da cidade. Eles eram considerados cidadãos e eles formavam um grupo da população chamado de patrícios, que é uma das partes aqui da sociedade romana. Então, falando um pouco dessa questão da sociedade, lá em Roma, a gente divide a sociedade em 4 grandes grupos, que vai ser importante para a gente estudar um pouco mais à frente. Então, os grupos que formavam a sociedade romana, a gente tem aqui os patrícios, que eram os descendentes dos latinos, eles eram os grandes proprietários de terra, então eles eram os mais ricos, e eles eram os únicos que poderiam participar da política. Eles que comandavam tudo, eram os ricos, tinham todos os direitos. Depois a gente tem aqui os chamados plebeus. Plebeus era a imensa maioria. Eram os pequenos proprietários de terra, então eram as pessoas mais pobres, comerciantes, artesãos. Só que eles não tinham participação em assuntos políticos. Eles não tinham direito de participar da política, tomar as decisões. Geralmente eram os plebeus que iam para a guerra. Eles que trabalhavam para sustentar os mais ricos. Tinha um outro grupo chamado de clientes. Esses clientes eram pessoas que, vamos dizer assim, entre aspas, puxavam o saco, ficavam se aproveitando, tirando proveito dos benefícios oferecidos pelos patrícios, em troca de favores. E o último grupo, a gente tem aqui os escravos. Dentro de Roma, uma pessoa, para ser escravizada, ela poderia ser escravizada por 2 motivos. O primeiro, endividamento. Uma pessoa que não pagava suas dívidas, comprou alguma coisa e não pagou, ela seria transformada em escrava por um determinado período até a dívida ser paga e ela seria libertada. E o outro grande motivo para fazer uma pessoa escrava era as guerras, os prisioneiros de guerra. Quando a cidade entrava em guerra com outras cidades, eles pegavam os perdedores e transformavam esses perdedores em escravos. Então, basicamente, essa é a sociedade. Nas outras aulas, a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão da sociedade, das lutas por direitos que vão acontecer, que vai ser importante na história de Roma. Então, nessa primeira aula sobre Roma, a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.